E aí, pessoal, tô começando aqui o primeiro vídeo do tema de autenticação e autorização com Spring Security. O objetivo é trazer uma série de vídeos aí, né, relacionados a esse tema, que é basicamente o que é o coração do Spring Security, né, e como o tema segurança é sempre muito complexo em qualquer área que a gente vá trabalhar, eu acho que é legal trazer um pouco da minha experiência e do que eu vejo no dia a dia, né? Desde coisas que não são diretamente relacionadas com Spring Security, como assim criação de usuários, mas que a gente acaba utilizando alguns conceitos e que lá na frente a gente precisa deles, né? Então, o que que a gente vai dar uma olhadinha hoje? A gente vai começar criando a aplicação e vendo um pouco como que a gente cria usuários, né? Pensando até um pouco de segurança ou um pouco na parte de mundo real mesmo. E o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai configurar a aplicação utilizando o que eu acho, né, o que na minha experiência representa um cenário real que a gente bota em produção. Então a gente vai usar Spring Boot, Spring Data API nesse momento, um pouco de validações que o Spring facilita para a gente, o Flyway para as nossas migrações de banco de dados, suporte de test containers para facilitar os nossos testes e suporte para Docker Compose também para a gente conseguir subir a aplicação mais fácil no nosso computador e poder testar ela manualmente também. Além disso, a gente vai, nesse vídeo, desenvolver o endpoint para criação de usuários e sempre evoluindo isso baseado em testes de integração, testes unitários, onde for necessário, mas eu vou focar mais em testes de integração. Nesse momento a gente não vai usar o Spring Security como um todo, né? A gente não vai fazer a segurança da aplicação web utilizando o Spring Security inteiro. A gente vai utilizar só o Spring Security Crypto, que normalmente a gente não vê que ele está ali, mas ele faz parte desse módulo assim quando a gente adiciona, né, o Spring Security Starter pelo Spring Boot. Então a gente vai adicionar só esse módulo para a gente poder fazer o resto da senha do usuário. E esse vídeo aqui, ele não vai ter uma preparação prévia, então eu vou começar a fazer e a gente vai vendo o que vai acontecer e depois com o feedback a gente vai aprofundando mais em alguns pontos, né? E como eu falei, o que não é objetivo é configurar a segurança da aplicação utilizando todo o Spring Security, né, da aplicação web. A gente vai focar mais nessa parte de criação de usuário, que vai ser o nosso pontapé inicial para os vídeos que vêm a seguir. Dando um pouquinho mais de contexto para vocês, meu nome é Marcos Tacorege, eu já trabalho faz uns 10 anos com programação web e tudo mais, e nos últimos alguns anos eu venho trabalhando bastante focado nessa parte de segurança de aplicação, com autenticação, autorização e tudo mais. Eu sou formado em ciência da computação e tenho uma especialização em cibersegurança. E atualmente eu trabalho no time do Spring Security. Então, se vocês quiserem me encontrar, vocês podem procurar o meu github.com, .com/marcossacodejo, vocês podem me contar por lá, ou também vocês podem me adicionar no Twitter com esse mesmo nickname aqui. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Vamos começar aqui. Eu estou usando IntelliJ para trabalhar, essa é a versão Ultimate. Eu acredito, eu vou criar o projeto aqui, mas eu vou acabar utilizando essa janelinha aqui do Spring Boot. Mas se vocês preferirem ou se vocês não tiverem acesso a essa versão, vocês podem entrar no start.spring.io e aqui vocês basicamente vão usar a última versão e adicionar as dependências que eu estou adicionando aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui com autenticação, autorização de Spring Security. E a gente vai, um projeto Java, vou usar Gradle aqui, vou utilizar o nome da Code School, e vou deixar só autenticação e autorização aqui, Java 17, podemos usar até o Java 21, que eu acho que vai ser mais legal, e vamos lá. Eu acho que eu não tenho não tenho sim. Então vou selecionar o JDK 21. O que eu vou fazer aqui agora? Vou usar o Spring Web, que a gente vai definir a gente vai criar uma aplicação web. Além disso, eu quero usar o Spring Data API. A gente precisa de um banco de dados, eu vou utilizar aqui o Postgres. Além disso, vou também
usar o Flyway para a migração do nosso banco de dados, suporte para test containers e também suporte para Docker Compose, que daí a gente vai utilizar um pouquinho mais para frente. Então, a princípio, ficou aqui Spring Web, Data JPA, Postgres, Flyway, Test Containers e Docker Compose, que eu acredito que é isso que a gente vai precisar por enquanto. Então, beleza, vamos lá criar a aplicação. Ela já veio aqui. E aqui ele vai baixar as dependências, provavelmente vai demorar um minutinho aí. O que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar criando os nossos scripts de migração. Então, como nosso objetivo agora é criar usuários, então o que a gente vai fazer agora é criar a tabela de usuários e provavelmente uma tabela aí de roles, né, para a gente definir os papéis desses usuários do sistema. Eu vou começar aqui com v 0.0.1 create users table. Eu vou adotar inglês aqui, que é como eu costumo trabalhar, mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Para quem não conhece, esse é o estilo do Flyway, né, de padrão de nome de script, que vocês podem estar dando uma olhada na documentação. Então, aqui eu vou começar com create table se não existir, users, o que eu vou ter aqui? Eu gosto sempre de ter um ID sequencial para facilitar nos joins e tudo mais, além do ID que a gente tem externo, né? O que eu vou ter mais? Vamos fazer login por e-mail, eu acho que é mais legal. Vou botar aqui um text, talvez not null. A senha também, text, que a gente não sabe qual o tamanho da senha que o usuário vai escolher. E se esse usuário está habilitado ou não. Vou botar aqui default true, que ele está sempre habilitado. Eu acho que eu posso até botar primary key, que fica mais fácil aqui. E eu também quero criar uma constraint users email unique index. Unique, eu vou dizer que o e-mail deve ser único, né? Não posso ter os dois usuários com o mesmo e-mail. E também o que eu vou fazer? Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, então vou criar uma tabela not exist de roles. User roles, na verdade. Acho que vai ficar melhor. Eu estou usando users aqui no plural porque o Postgres não deixa criar como user, né? Então eu vou adotar tudo plural aqui, vai ficar mais fácil. Então, o ID aqui para user roles, mesma coisa. Mas o que? A gente vai ter o nome dessa role. Então, vou botar aqui um varchar de int, not null. E mais o que a gente pode ter user ID, né? Big int, not null. E beleza. Constraint, user fk, foreign key, user ID, references, users ID, beleza. Ups. Então agora a gente definiu duas tabelas, né? Deixa eu até iniciar meu Docker aqui, que eu acho que não está rodando. Uma de usuário e uma aqui de roles, né, de papéis para esse usuário aqui. E a gente não vai trabalhar muito com papéis agora, mas é bom já ter definido na nossa tabela. Beleza, agora que a gente tem essa nossa tabela aqui, a gente vai prosseguir criando as classes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um pacote chamado users, e aqui eu vou criar a minha classe user. Então, como a gente está usando Spring Data JPA, então eu vou anotar com @entity, @table e o nome dessa tabela que vai ser users. E agora a gente começa a definir os campos aqui. Então a gente tem o ID, private string email, private string password e private boolean enabled. Eu acho legal ter validações aqui na entidade. Eu esqueci de adicionar o Spring Boot Starter Validation, que daí já vai trazer para a gente bastante coisas ali
para validar algumas propriedades. Por exemplo, o e-mail, eu posso utilizar o e-mail aqui, vai ficar mais fácil. E também quero dizer que isso daqui não pode estar em branco, né? O ID é básico aqui, generated value, já está me sugerindo aqui que isso, a strategy é identity, como a gente definiu aqui, né? As identity. Beleza, ID, isso daqui não pode estar nulo também, não pode ser branco, isso daqui também não pode estar em branco, e aqui não tem como ser nulo porque é uma variável primitiva, né? Então vamos criar os getter setters aqui, a gente precisa deles. Não sei porque ele criou com isso aqui, mas eu não gosto dessa maneira. Devia até ter deixado para criar depois, mas eu vou apagar aqui. Beleza, agora a gente tem isso. Eu vou acabar criando o equals e hashcode baseado no e-mail. Como tem que ser único, é melhor utilizar o e-mail que a gente sabe antes de salvar no banco de dados se o usuário é único ou não. Beleza, tudo certo, name users. Agora o que falta? A nossa user roles, né? Então vamos criar aqui role. Dependendo da aplicação, eu gosto de utilizar um enum para definir as roles, né? Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma classe role names e vou definir aqui, por exemplo, role user, que é o básico aí que a gente vai precisar. E daí sim, eu vou agora criar uma classe role, vou até copiar aqui user e vou trazer aqui para dentro user roles, beleza. Vamos copiar aqui também o ID, que ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. Vou deixar assim isso por enquanto, que daí ele não gera pra gente. Name e private user, aqui é man to one, man to one. Fetch type, eu vou botar lazy e join column, name, user ID. Então estou só dizendo para o JPA como que ele deve mapear, né, essa relação aqui com o usuário. E na verdade eu nem preciso criar isso aqui, eu acredito. Vamos tirar por enquanto. Isso aqui vai ficar role names e aqui a gente vai dizer que é um enumerated com enum type string. Porque senão, se a gente não passar isso num type string, ele vai acabar usando o ordinal, né? Que é o número sequencial aqui dos enums, vai ser 0 nesse caso. Mas a gente está dizendo que a gente quer o valor em string, não o valor ordinal. Vamos fazer um mapeamento aqui. Ops, na verdade, eu apaguei aqui, mas é para deixar porque eu quero fazer o mapeamento desses usuários. Pronto, deixar aqui. Beleza, vou até gerar o getter e setter aqui. E eu acho que é isso por enquanto. Ups. Private and role names. Gerar o getter e setter para aquele ali. Legal. É isso que a gente precisa. Deixa eu só dizer que isso daqui não pode ser nulo. E isso daqui, deixa assim por enquanto. Agora eu vou mapear aqui uma lista, né? Na verdade até um set, a gente pode... Eu não defini nenhum equals e hashcode lá, então vou continuar com lista. Roles, e daí a gente vai dizer que isso daqui é one to many fetch type lazy, eu gosto de especificar aqui, e mapped by user, que esse mapped by é basicamente esse campo aqui, né, da nossa entidade role. Então a gente vai, cria o getter setter para esse campo e agora eu acredito que a gente está bem encaminhado, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um user service aqui. Eu vou até criar um outro nome, user manager. Eu vou definir aqui com @service para isso ser, né,
um bin dentro do Spring, então para que eu possa injetar e tudo mais. E além disso, eu também vou criar um user repository. Eu vou estender o CRUD repository aqui, que é o mais básico. Se a gente precisar de alguma coisa a mais, a gente cria. E eu já posso vir e injetar esse user repository aqui dentro. Beleza, vamos fazer o seguinte agora, public void, save, create user, params. Eu gosto de criar dessa maneira assim, create user params. Eu não gosto de receber por exemplo, um user DTO, alguma coisa. Eu gosto de criar objetos específicos para cada operação. Então, nesse caso aqui, eu vou até deixar essa classe pública, só por desencargo mesmo. E eu vou anotar isso aqui com transactional para dizer que se acontecer alguma coisa, né, o Spring tem que tomar cuidado aí para dar o rollback na transação. E o que eu vou fazer agora é criar essa classe em create user parents. Eu acredito que pode ser uma record, vamos ver. O que a gente vai precisar? E-mail e string password. É isso. O e-mail não pode ser branco, não pode estar em branco e tem que ser e-mail válido e o password não pode estar em branco. Perfeito. Além disso, então, parents, beleza. Olha o que a gente vai fazer. A gente recebe esses parâmetros. Primeira coisa que a gente deve validar é se já tem usuário com aquele e-mail, né? Então, vamos lá. Vamos abrir o user repository aqui e o IntentD já me sugeriu aqui o access by e-mail, então já vou até implementar. E no User Manager, o que eu vou fazer? User exists, basicamente, é aquela consulta ali, né? Parent.email. Ups. Agora, se o usuário exists, a gente vai lançar alguma exceção aqui. Eu vou botar por enquanto runtime illegal argument, uma coisa assim, depois a gente volta nisso. Usuário existente. Beleza. Se não existiu, se não existe, eu vou até trazer isso para um método para ficar mais fácil. Validate parents aqui, beleza. Se o usuário existe, a gente vai então criar um novo usuário. Esse novo usuário aqui a gente vai setar, né, os parâmetros que a gente tem aqui. User.setPassword, parents.password, user.setEnabled, botar true, porque a gente não vai fazer nenhuma validação por e-mail agora. User repository.save e vou passar o user. Beleza. Isso daqui, a princípio, já está funcionando legal. O que a gente tem de problema aqui? Salvando senha em texto plano no banco de dados. Isso não é uma coisa que a gente deve fazer nunca. A gente sempre deve aplicar algum tipo de função de hash em cima da senha que o usuário informou. Quando se trata de segurança, de criptografia, de funções hash, essa coisa, é melhor a gente não inventar a roda, tentar inventar a roda novamente e trabalhar com o que já tem pronto, que já foi testado, já foi desenvolvido por pessoas que estudaram só para isso. Então, para isso a gente vai utilizar uma biblioteca do Spring Security chamada Spring Security Crypto. E lá dentro a gente vai conseguir utilizar o Password Encoder que vai facilitar de fazer esse hash, né? Então aqui como dependência eu vou adicionar o Spring Security Crypto, que se eu não me engano é Spring Security Crypto assim. Não preciso passar a versão porque o próprio Spring Boot já tomou cuidado disso para mim. Tá baixando, beleza, e aqui eu vou dizer que eu tenho um Password Encoder e o meu Password Encoder vai ser criado por uma factory que ele vai basicamente criar um Password Encoder que ele delega, né, essa parte de criar o hash ou de verificar se a senha é a mesma que aquele hash, baseado num prefixo. Então, as senhas normalmente vão ter
um prefixo assim, bcrypt, tem um nope também, argon, se não me engano, pbkdf, tem várias, então elas sempre vão ter esse prefixo aqui que o Spring, que o Password Encoder vai dar uma olhada antes de tentar aplicar a função, né? Então, ao invés de fazer isso, a gente vai dizer o seguinte, diz com password encoder, agora eu vou mandar fazer o encode dessa minha senha, né? Então, vou pegar aqui, password, encoded password. Então, ao invés de salvar a senha limpa, né, vamos dizer assim, agora a gente está salvando a senha com uma função hash aplicada. E por default, esse delegating password encoder, ele utiliza o bcrypt, que é um algoritmo aí bem forte, bastante utilizado para isso. Certo, agora nós temos o método save, né, de usuário. Eu vou botar até create, porque create user params aqui vai ficar mais padronizado. E o que a gente precisa, fora isso, é criar um endpoint, né? Então, se eu vim aqui, eu vou criar um user controller. Eu vou até botar um pouco diferente, user sign up controller, para deixar um pouco específico assim o que esse controller faz. Eu vou anotar ele aqui com REST controller e request mapping barra auth barra sign up. Vai ficar um pouco mais específico o que isso daqui faz. Beleza. Aqui então, vamos criar um post map, né, que a gente está criando um novo registro. Não precisa deixar essa classe pública, eu vou criar aqui um void create user. A gente vai receber aí por parâmetro alguma coisa. E também a gente precisa injetar o user manager. Beleza. Agora o que a gente precisa? A gente precisa receber os parâmetros, né? A gente tem esse create user params. Como eles são iguais, eu vou acabar utilizando o mesmo aqui, a mesma record para receber como parâmetro, mas normalmente numa aplicação maior eu criaria um create user request, que daí eu transformaria num params desse para daí eu poder passar para o service. Mas como aqui não tem essa necessidade, eu vou acabar utilizando o create user params. Então a gente diz que esse vai ser o corpo da requisição e também a gente está pedindo para o Spring validar, né, esse objeto aqui baseado nas anotações que a gente botou. Então, o que vai acontecer aqui? Diz userManager.create user params. Dessa maneira aqui, a gente já consegue ter uma noção boa, né, de como vai funcionar. E vamos fazer uma coisinha mais legal. Eu vou criar um user DTO aqui, pode ser uma record, que isso daqui vai ter email, string password, só para a gente retornar para a requisição, né? Esse objeto vai ficar mais legal. Saved. Então aqui eu vou retornar new user DTO, saved.email, saved. Eu adicionei o password aqui, mas realmente a gente não quer retornar o password, né? Deixa eu só tirar isso, deixar só e-mail que vai ficar mais fácil. E vamos botar o boolean enabled também, acho que vai ficar legal. Então, is enabled. E daí a gente faz a classe implementar user DTO. Deixa eu botar isso como público. Beleza. Eu acho que a gente já tem algo aqui para a gente testar. Agora chega a parte que a gente vai criar os testes, né? Então, como eu fiz antes, eu adicionei a dependência aqui do test containers, né? Eu criei pelo start.spring.io e o Spring Initializer, ele já vai, como eu pedi Postgres e tudo mais, aqui na parte de teste, ele vai deixar tudo já meio que configurado para mim, né? Então, ele tem um Postgres container aqui com as margens, que eu possa estar rodando a minha aplicação e inicializando ela daqui, sem precisar inicializar um banco e tudo mais. Além disso, como eu adicionei o Docker Compose, ele já criou um compose.yaml aqui, que também eu posso utilizar para subir a minha aplicação localmente.
Eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou apagar isso daqui que a gente não vai utilizar agora. Eu vou criar uma classe chamada testContainersConfig. E essa classe aqui, eu vou pegar isso daqui e vou trazer para dentro disso aqui. TestContainersConfig, beleza. Então essa basicamente é a test configuration, proxy being false. Isso daqui eu vou importar nos meus testes que eu vou acabar fazendo. Então vamos criar um teste para essa classe aqui. Eu vou criar o user sign up controller. Eu vou botar um iTest aqui para dizer que são testes de integração, aliás. Isso aqui vai ser um Spring Boot test. Vou botar um random port e também, como eu quero utilizar aquele banco de dados pré-configurado, eu vou dizer que eu quero importar o test containersconfig.class, que daí vai ficar mais legal. O que a gente precisa aqui? Auto-write, vamos injetar o mock MVC, que daí a gente consegue fazer as requests, né? Configure mock. Tem que adicionar esse carinha aqui. E também, provavelmente, a gente vai precisar do Object Mapper aqui do Jackson, não do Test Container, do Jackson, é sempre bom prestar atenção nisso, para a gente poder mapear os nossos objetos para JSON quando enviar a request, né? Então, vamos lá, vamos criar um teste aqui. Create user when valid parents should then create user, then created. Legal. Então, eu usei o @teste errado do Jupyter, não do JUnit só. Beleza, então a gente vai criar uma classe chamada, vai criar os parâmetros aqui, e a gente vai passar o que a gente precisa, o e-mail e o password. Então eu vou botar aqui mail@email.com e o password vai ser minha senha. Isso daqui vão ser os parents. Beleza. Agora o que a gente vai pedir? A gente vai pedir para o MVC para ele fazer uma request. A gente vai aqui importar o post do mock MVC request builders. Eu vou adicionar o import para ficar mais fácil. /auth/signup. E aqui a gente vai, acho que não precisa de with, .content type, media type, application, JSON, e a gente precisa também dizer que o content é de object mapper, right value, tanto faz aqui o tipo da escrita. E vou adicionar aqui throw reception, que fica mais tranquilo. E agora eu vou dizer que eu espero que isso daqui me responda com status ok. Então, um teste meio mais simples aqui. O que a gente está fazendo? Criando os parâmetros, verificando se... fazendo um post, né? E verificando se o status está ok. Vamos rodar isso aqui, que daí a gente tem uma noção se está subindo, se a nossa parte de migração do banco de dados está funcionando e tudo mais. Beleza, então voltamos aqui e deu alguma coisa errada, né? Que provavelmente a gente esqueceu de adicionar. Eu já sei que a gente esqueceu de adicionar as roles, né, para esse usuário. Ele disse que o ID não pode ser nulo, né? É verdade, isso a gente não pode adicionar lá, porque a tempo de salvar a gente não tem o ID, né? Ele vai ter que ir para o banco para daí poder salvar. Então eu vou tirar o not null aqui. E eu já percebi que a gente também não adicionou nenhuma role aqui. Então vamos fazer isso já. Vou deixar um construtor padrão, porque o JP é pede, e vou criar um construtor que pede um nome, né, para essa role. Além disso, lá no meu
na minha classe de usuário, eu vou criar um método chamado public void add role, e daí aqui recebe uma role, e daí vai ficar um pouquinho mais legal. Ponto add, que daí fica mais fácil para a gente adicionar. Deixa eu só inicializar isso aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer no nosso User Manager? A hora antes de salvar, a gente vai dizer add role, new role, passando o names.role user. Eu acho que isso daqui já vai estar legal. Então, vamos rodar o teste de novo e ver o que vai acontecer. Fechou, o teste passou rapidinho também, teste de integração muito rápido. E retornou ok, né? Além disso, retornou ok, a gente também está retornando o user DTO, né? Se a gente dá uma olhada aqui, que tem basicamente e-mail e enabled, né? Essas duas propriedades. Então vamos dizer que a gente também quer verificar se o e-mail is velho, na verdade, mail@email.com, e além disso a gente quer verificar se enabled is true ou is boolean, value true, provavelmente. Então vamos rodar isso aqui e ver se o teste continua passando e está retornando as mesmas informações. Então é isso aí, passou, a gente conseguiu criar o usuário, é uma coisa bem importante. Agora, para a gente ter uma noção disso mais de perto, né? Rodar e ver como é que está sendo salvo na base, eu vou vir aqui nessa classe e vou renomear para Test Application. E se vocês lembrarem, essa configuração aqui estava aqui dentro antes, mas ao invés disso eu vou só dar um import test containers config.class. Então, a hora que eu rodar esse main aqui, ele vai ler essa informação do teste containers e vai saber que precisa inicializar um banco de dados antes de subir a minha aplicação, que a minha aplicação depende desse banco de dados, né? Então, ela deve subir sem problema nenhum nesse momento. Então, vamos lá. Vamos rodar esse test application aqui. Rodou, subiu. Nosso container JDBC foi criado. E é isso aí. Beleza. Então, daqui eu já posso utilizar a minha aplicação. O que eu posso fazer também é utilizar essa outra classe aqui do ClassPath do main aqui, né, ao invés do teste. E isso daqui, como eu tenho a dependência do Docker Compose, ele vai acabar detectando que eu tenho esse Compose YAML aqui no root, né, na raiz da minha aplicação, e também vai identificar que precisa inicializar essa dependência, esse banco de dados, antes da aplicação inicializar. Então vamos rodar isso aqui, que daí a gente provavelmente vai ver, ó, ele detectou user compose file e está criando aqui tudo mais, e agora a aplicação rodou. Então vamos fazer o seguinte, vamos conectar na aplicação, que eu acho que vai ser legal, data source, Postgres. Deixa eu só abrir aqui, porque eu não lembro quais são as informações padrão. Agora eu estou perdido, cadê o Postgres? Aqui, recent. Localhost 5432, my user, secret, e vocês podem mudar, tá? Se precisar. My database, testar a conexão aqui, tudo certo, aplicar, ok. Então, o que a gente tem aqui? Temos o esquema public com a tabela do Flyway, né? Obviamente, que disse aqui que rodou a nossa migração, e também tem users e user roles. O que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma request do mesmo modo que a gente criou lá para o nosso teste, né? Então aqui a gente teve a gente fez um post, né, no Auth Signup. Então vamos fazer aqui, eu vou utilizar a própria ferramenta do IntelliJ aqui para fazer as requisições, mas vocês podem utilizar o Postman, Insomnia ou qualquer outra maneira aí, tá bom? Eu vou criar aqui a HTTP request e o nome vai ser só request, mesmo, acho que vai ser mais tranquilo.
Ah, o que que isso vai ser? Vai ser um post HTTP localhost 8080/auth/signup. E aqui a gente vai passar o header, né, que vai ser um content type application/json. E eu acho que daí a gente pode definir assim, e-mail, vou passar aqui e-mail@email.com e o password que vai ser minha senha. Vamos apagar isso aqui, eu acho que não precisa. Na verdade eu vou deixar assim e passar a criação de usuário. Mais legal. Beleza, então rodando isso aqui tem que criar os registros, né, no banco de dados. Então vou rodar, retornou um 200, e-mail tal, enable true. Vamos aqui atualizar, né, o banco de dados e dar uma olhada na tabela de users. Então vocês podem ver aqui que a gente tem o usuário criado com ID 1, meu e-mail, e assim aqui nada a ver com aquele minha senha, ou sei lá o que eu passei, minha senha, e enabled true. E também user roles, a gente pode ver que não salvou. Então isso daqui provavelmente está faltando o quê? Ah, eu acredito que está faltando a gente botar cascade type persist. Então a gente está dizendo que quando tiver uma role nova que não está mapeada ainda no banco de dados, ele deve persistir, né, essa alteração. Então vamos reiniciar a aplicação. O banco vai ser reiniciado também, mas ele provavelmente vai manter as informações. Está aqui. Agora vamos criar um outro usuário. Vou botar meu segundo usuário. E vou usar a minha senha aqui, a mesma senha, para a gente ver um detalhe importante. Vou rodar isso aqui. Agora deu um status 500. Vamos ver então o que aconteceu nessa vez. Foi lá no User Manager para começar. E aqui foi o seguinte. Tá. Mesma coisa que a gente errou antes, né? A gente acabou botando aqui. Faltou a gente associar o usuário com essa role. Então aqui a gente vai dizer que o usuário dessa role é essa classe aqui que a gente está acabando de passar. Acredito que deva ser isso, né? Porque ele deu no value aqui na user ID, então provavelmente é isso que aconteceu. Vamos parar e rodar novamente. Eu vou só mudar uma coisinha aqui na Application Properties. Spring, Docker Compose, e eu vou dizer para ele para não ficar reiniciando o meu Docker, só para ele inicializar o meu Docker, não, desculpa, meu container Docker do Postgres ali, né? Então ele inicializa uma vez, se estiver rodando ele não precisa resetar, né? Restartar esse serviço. Beleza, agora deixa eu até puxar um pouquinho para o canto, para cá. E agora eu posso rodar isso daqui, vamos ver. Agora deu uma resposta 200. Vamos dar uma olhada no users aqui. Vocês podem até reparar que mesmo a mesma senha não gerou o mesmo hash. Então, em algum vazamento, alguma coisa, a pessoa, se eu sei a senha do meu @email.com, mesmo que seja a mesma senha, eu não vou conseguir adivinhar que elas são iguais, né? Então fica muito mais difícil para adivinhar senhas nessas situações. E agora vamos ver se a gente tem o registro aqui no User Roles. Beleza, então a gente tem aqui Role User, User ID número 3, que é o meu segundo usuário, @email.com. Agora, como um bônus, né, para esse final aqui, que é uma coisa que pode ajudar bastante gente, vamos fazer a sincronização desse código aqui com um repositório do GitHub. Então, para começar, eu vou abrir aqui o meu navegador e eu vou vir no meu GitHub. Espero que dê para enxergar certinho. Vou vir aqui nos meus repositórios. Vou criar um novo repositório. Botar pela Xcode. E vou dizer aqui autenticação, autorização.
Vou botar Alpha N, Alpha Z, Spring Security, que vai ficar mais curtinho. Vou deixar público, depois a gente mexe nisso daqui e criando o repositório. Beleza, agora a gente pega os comandos aqui. Então, deixa eu vir aqui no IntelliJ, abrir o terminal. Eu vou dar um git init para inicializar o repositório. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar tudo, git commit episódio 1, initial commit, que é o commit inicial, né, do que a gente fez. Deixa eu ver se está tudo certinho. Beleza, agora eu vou pegar esse comando aqui dizendo que, né, eu vou adicionar o repositório remoto. Então, vou adicionar ele e agora eu vou fazer o push. Git push "-u", origin main. Main não faz nenhum, não mete nenhuma coisa, então vamos rodar esse comando aqui antes, eu acho. Provavelmente deve ser isso. Fechou. Tem que atualizar. E agora, se eu atualizar aqui, já temos o nosso código rodando rodando não, né? Deployado, feito a sincronização com o GitHub. Eu vou deixar o link do repositório na descrição do vídeo para quem precisar e a gente vai evoluindo esse episódio aqui ao longo dos tempos. Provavelmente a gente vai transformar em branches, não sei, a gente ainda vai decidindo para ver como é que fica melhor para os próximos episódios. É, Então é isso, para esse primeiro vídeo. Não foi muito focado no Spring Security, né? A gente usou ali o Crypto para fazer a parte da senha. Mas esse é o objetivo mesmo, começar realmente do começo, né? Passar por todas as partes até chegar nos tópicos mais avançados aí de autenticação, autorização. E para a gente poder ir com calma, né? Não sair assim, tipo, do metade do caminho, que às vezes eu acho que fica um pouco difícil para entender alguns conceitos. Então, feedback, qualquer coisa, podem deixar nos comentários, podem entrar em contato comigo e a gente vai é, desenhando, né, os próximos episódios, os próximos vídeos de acordo com o que a gente vê necessidade que a gente deve aprofundar, beleza? Mas o próximo vídeo provavelmente a gente vai continuar adicionar o básico, né, que é login, fazer mais alguns testes, talvez desabilitar, habilitar o usuário, então vai ser legal.